Feliz aniversário! Obrigada. Aniversariante, por isso que eu quero contar. Qual foi o melhor momento que você já experimentou na sua carreira ou na sua vida? E qual é o maior sonho que realizar e vai realizar? Eu acho que foi os Jogos Olímpicos, eu acho que foi o melhor momento da minha carreira, assim. Praticamente minha primeira competição com a seleção brasileira principal, falando de Jogos Olímpicos e Mundial. É difícil, porque a gente tem vários sonhos, tem várias metas para poder realizar, mas eu acho que o que a gente está pensando, né, agora é a Copa do Mundo. Eu acho que ia ser muito especial no Brasil, ser campeã da Copa do Mundo. A gente está se preparando para isso. E eu acho que no momento é isso. Estou muito realizada, estou muito feliz de tudo que está acontecendo na minha vida. E é isso. Obrigada. Tudo bem? Obrigada. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre aquilo que você veio, já criado, Corinthians, e falar, já que o clube também repercutisse, de levar jogadores para a seleção brasileira. Comentar um pouquinho como está aqui, se sente em casa. A todo momento, né? Onde a gente olha tem Corinthians. É minha segunda casa, eu me sinto muito bem aqui, muito bem acolhida. Funcionário, todo mundo. É um prazer estar de volta, né? É sempre muito importante a gente estar aqui, ver de onde a gente saiu. Cheguei aqui com 18 anos e poder voltar aqui é sempre muito importante. Eu lembro como se fosse meu primeiro treino. Eu acho que é isso. A gente está em um momento muito importante com a seleção de aprendizagem, aprendendo bastante, estudando bastante, e cada vez a gente está melhor. E eu acho que é isso. Me sinto muito bem aqui, muito bem acolhida, me sinto em casa, como eu falei. Acho que é isso. Nada. Aqui. Gente, vocês estão com calor? Desculpa. Você está fazendo exercício, né, amor? Né, que as perguntas também aí vêm, a Fran sabe, né, como que eu sou. Você já sabe por que eu tô suada, né? Não dá. Pode falar, desculpa. Tô. Essa foi a penúltima convocação do Arthur antes da lista oficial para a Copa América. O que essa data FIFA tem de importante? Se ela tem um destaque maior para vocês que estão aqui? E o que fazer durante essa semana, durante esse período, para se garantir na competição em julho desse ano? E se me permite uma segunda também, você é uma jogadora com muitos momentos especiais, divide muita coisa especial com muita gente. Você mencionou a Olimpíada. E pós a Olimpíada a gente teve uma breve despedida ali da Marta, e eu queria saber de você como é que é ter esse retorno. Ela vibrou pela sua indicação também às melhores do mundo. Você teve algum contato com ela nesse período? Pediu para voltar? Teve alguma brincadeira nesse sentido? E como que é ter ela de volta, né? Eu vou responder a segunda pergunta primeiro, que é da Martinha. A gente sempre conversa quando tem jogo, né? Mas a gente já sabia que ela ia voltar, porque ela é uma peça muito importante na seleção, todo mundo sabe disso. Ontem eu estava até brincando, eu falei, pô, todo mundo queria ter uma Marta no time, na seleção, pela liderança, pela história, por tudo. Ela é uma pessoa muito importante para o nosso grupo, para as outras meninas que estão chegando agora, tentar entender um pouco a gente que, né, já veio da Marta dos Jogos Olímpicos, ela já passou algumas coisas que ela vivenciou para a gente. E não tem essa não, eu já falei, ela vai se aposentar com uns 45, por aí, enquanto ela estiver bem, eu vou estar incentivando ela para ela poder continuar com a gente. E não tem como ficar sem a Marta. Acho que não vejo a seleção agora sem a Marta, sabe? Porque a gente precisa dela, a gente precisa do drible, a gente precisa de tudo que ela já viveu no futebol feminino, e ela também precisa viver esse momento. Ela precisa estar com a gente, é só isso, só isso. E a primeira eu já esqueci. A primeira era sobre o que fazer nessa convocação para se garantir na Copa América, como que vocês veem, se é uma
uma semana mais importante, digamos assim, porque antecede uma próxima convocação já definitiva? Todas as convocações é super importante, né? Principalmente individual, que a gente precisa estar bem, a gente precisa ir bem para o nosso grupo se fortalecer, estar sempre forte. Agora é pouco tempo para a gente se preparar contra o Japão, mas a gente só pensa nisso, a gente estuda isso, a gente vem para o campo, é pouco tempo de campo e a gente também precisa estar muito bem para se preparar para o jogo. Aí tem mais um jogo contra a França também, tem 2 jogos contra o Japão, tem mais um contra a França e aí encerra a nossa preparação. A gente viver cada convocação de cada vez e entender que quanto mais a gente crescer, mais a gente vai estar bem. E eu acho que é isso, a gente viver essa convocação aqui e depois para a Copa América bem, fortalecida, forte, aprendendo uma com a outra. E aí as coisas vão acontecer, título, tudo. Tati, parabéns. Obrigada. Obrigada. Pelo TV Globo. Cara, sobre o Japão, vocês se enfrentaram bastante recentemente, Sim. mas é um time diferente daquele que mudou o treinador. É um treinador que tem uma escola europeia, tem um outro estilo de jogo, uma outra identidade. Vocês esperam um Japão diferente do que vocês enfrentaram recentemente? Como que essa nova velha equipe pode ajudar na preparação para a Copa América? E uma segunda, vocês estão aqui em São Paulo, estão no Brasil, muitas de vocês conhecem esse CT como ninguém. Tá dando tempo para curtir um pouquinho, além de treinar, resenhar com as meninas e tudo mais? Quem dera, esse daí seria o nosso sonho. Mas contra o Japão é uma seleção muito difícil. A gente jogou já... Eu joguei 2 vezes com elas, uma nos Jogos Olímpicos e outra, eu acho que na She Believes. Foram 2 jogos muito difíceis. Que é uma equipe forte, rápida, elas são bem dedicadas no que elas fazem e a gente sabe muito bem disso. Eu acho que a gente só vai entender quando apitar os 10 primeiros minutos de jogo, mas a gente está trabalhando muito, a gente está fazendo o nosso modelo de jogo para poder a gente ir muito bem no jogo, encaixando nossas ideias. Pela manhã a gente faz nossa reunião para a gente poder conhecer mais, querendo ou não, a gente já jogou 2 vezes, mas foram 2 jogos super difíceis. O último a gente acabou tomando a virada, com 5 minutos de jogo. É uma equipe que cresce muito durante o jogo, então a gente precisa tomar muito cuidado, não vai ser jogo fácil. E é isso. A única coisa que eu posso dizer agora. Aqui, tudo bem? Do GE. Globo. Você é um destaque na seleção brasileira nas últimas convocações e muito se fala sobre você ser muito importante defensivamente para a seleção, mas eu queria que você avaliasse o seu crescimento, desde a primeira convocação até essa agora. O que você acha que mudou no seu estilo de jogo, no seu futebol e também no seu psicológico para você oferecer para a seleção brasileira? Obrigada. Foram momentos muito, muito difíceis. Eu acho que o passo mais importante para mim poder crescer como profissional, como pessoa, foi minha vinda para o Corinthians, que acho que o pessoal, a comissão, o Arthur, o Rodrigo, o Cris, foram as pessoas que acreditaram muito em mim. Difícil, tinha muitos momentos que eu mesmo não acreditava em mim. Gente, é meu aniversário, então eu tô daquele jeito, vocês sabem, né? Às vezes é difícil a gente passar pelas coisas, mas a gente é atleta, e as coisas aconteceram muito rápido na minha vida. Eu era muito nova, eu vim para cá com 18 anos, ganhei bastante coisa, aprendi bastante coisa. Minha primeira convocação foi aí que mudou tudo, que tanto no Corinthians eu precisava mudar muita coisa, eu precisava mudar como eu era, porque quem me conhece aí desde o Fluminense sabe que eu era um pouquinho mais explosiva e tal, eu precisava amadurecer para me poder crescer. E depois que eu consegui entender isso, sei lá, parece que minha vida
andou, mas aí eu precisei de ajuda, eu conversava com o pessoal, conversava com psicóloga. Minha ida na Sub-20 também foi super importante na seleção, para mim poder crescer, amadurecer, tanto o Mundial quanto o Sul-Americano. O Jonas, a Jéssica, foram pessoas fundamentais na minha vida, porque eu precisava me cuidar, eu precisava cuidar do meu corpo, eu precisava ser atleta. E aí as coisas começaram a acontecer. Não foi fácil, foi bem difícil. Todos os dias a gente precisa de ajuda, todos os dias a gente tem que ser forte. A gente passa por momentos muito difíceis, mas graças a Deus, ano passado eu fiz um ano muito bom, eu acho que eu consegui ter uma sequência muito boa. E todo mundo conseguiu ver um pouquinho que eu posso oferecer para a seleção brasileira. E tenho certeza que eu posso ajudar muito mais. Boa tarde, sou Gisele, do Lance. Minha pergunta vai em direção ao que você está comentando sobre o aspecto da confiança, da saúde também mental. E a gente vive um momento agora na seleção brasileira de muita expectativa, não só porque sediaremos a Copa do Mundo, mas tudo que vocês fizeram de forma recente, né? Tanto esse campeonato olímpico, também venceram de maneira histórica os Estados Unidos. Então, eu queria saber como grupo, como a seleção tem se sentido. Você falou da Marta, que é uma referência, o Arthur Elias também foi um cara bem importante na tua trajetória. Então, comenta um pouquinho sobre a confiança de vocês, principalmente às vésperas dessa competição, que é a Copa América Feminina, que vocês têm 8 títulos. A medalha de prata nos Jogos Olímpicos foi muito importante, tanto para a gente da seleção, quanto para o pessoal, a torcida brasileira acreditar mais no futebol feminino. Esse resultado foi muito importante para a gente e, com certeza, dá muita confiança quando a gente vai jogar com qualquer seleção. Querendo ou não, eles veem que a gente é medalhista olímpica, então dá um medo, sabe que a gente pode ser melhor, a gente pode impor nosso jogo. Eu acho que é isso, cada jogo, tanto o jogo dos Estados Unidos, nossa primeira vitória, e isso vai dando mais confiança para a gente. Estão deixando a gente chegar e a gente está chegando, e isso é super importante. Cada jogo que a gente fizer e a gente ir bem, conseguir impor nosso jogo, a gente vai ter mais confiança. Isso daí já vai ser consequência. Acho que é isso. Tarso. Boa tarde. Boa tarde. Sou a Fran. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu queria fazer 2 perguntas para você. A primeira, você foi para o Lyon e você estava acostumado tanto aqui no Corinthians quanto no Houston, sempre ser titular absoluto, eu digo. E no Lyon você tem alternado de titular, de reserva. Você acha que o fato de às vezes estar recebendo menos minutos pode influenciar o seu desempenho aqui na seleção, em questão de ritmo de jogo? E o quanto isso pode fazer você evoluir e estar numa equipe top mundial? E a segunda pergunta, falou do Japão, né, que mudou o treinador, mudou algumas questões, mas o Brasil também mudou. Eu queria que você falasse o que o Brasil também está diferente em relação às Olimpíadas, a última vez que enfrentou aquela derrota, para agora, o que a gente pode esperar aí? Sobre o Lyon, é difícil, né? Acho que assim, a primeira vez que acontece isso, de ser reserva, assim, quando eu chego, né? Mas como eu falei já, eu estou levando como um aprendizado todos os dias. Eu jogo com uma das melhores zagueiras do mundo, então é um momento, eu não sei, eu acho que é mais de aprendizagem, sabe? É foda, porque... Ai, desculpa, gente. Eu estou tentando levar isso, eu acho que não vai interferir em nada aqui, porque, como eu falei, não é uma opção que é minha, sabe? Eu tenho certeza que eu estava super bem nos treinos, eu tenho certeza que é uma opção do treinador, então isso daí já não interfere em mim, eu só preciso fazer meu trabalho, que é treinar. E isso pode ter certeza que eu estava treinando bem, eu estou bem, por isso que o Arthur também me convocou. Acho que se ele soubesse que eu estaria mal nos treinos, ele não teria me convocado. Mas eu acho que é isso, é mais opção também, as meninas estarem saindo agora na reta final, chegar também já quase na reta final da Champions League, isso também interfere muito a minha adaptação. Então agora, tipo, quando passar a Copa América, passar essas convocações, eu vou conseguir pegar o grupo mais cheio,
vou participar da pré-temporada, então isso vai ser muito importante para mim. Só que esse começo lá foi importante também. Eu levo que foi de aprendizado, que eu pude tirar tudo que eu pude de cada um da comissão, de cada menina. E agora é focar aqui também na seleção, tenho certeza que eu estou bem. Se eu não estivesse bem, eu mesmo falava, ó, não dá, Tarsi não vai aguentar correr atrás do Japão, nem da França, nem de outra equipe. Mas eu tô super bem, me sinto bem. E é isso. A segunda. Só vou colocar a Yasmin, porque tem o horário da saída do ônibus. Vem, Jasmine. Eu acredito que, né, com a derrota a gente aprende muitas coisas e realmente a gente aprendeu, principalmente a jogar finais de jogos, né, como a gente se portar, sempre estar concentrada até o final do jogo, para não conceder, né, situações como a gente concedeu nas Olimpíadas. Então, acho que acredito que a gente está, né, pelo decorrer da nossa história que a gente está escrevendo aqui, a gente está mais confiante. Então, acho que todos esses pontos, assim, fazem parte dessa mudança do que o Brasil mudou, sabe? E também a atitude, né? Isso que a Yas falou, a gente ter mais concentração no final do jogo, que os gols contra o Japão foi muito rápido e, tipo, no final do jogo. E a gente viu que elas crescem muito no final do jogo, com as mudanças, com tudo. Então a gente, com certeza, tem mais atenção, se concentrar mais, entender o jogo também. E é isso, a gente fazendo gol, a gente não vai sofrer. Boa tarde, Yasmin, Tarsi. Parabéns, Tarsi, Obrigada. pelo seu aniversário, que é a Natália Santana da Rede TV. Para você é simples. Eu queria perguntar qual foi o maior presente que o futebol feminino já te deu. E se você tivesse o poder hoje de dar um presente para a modalidade, qual seria esse presente? E para Yasmin, o quão importante é o entrosamento que vocês já tiveram durante o tempo que jogaram no Corinthians, o que isso agrega hoje na seleção brasileira? O maior presente que o futebol me deu foi aposentar minha mãe. Acho que isso é o mais importante na minha vida. Tirar minha mãe do trabalho, minha mãe não poder trabalhar mais. Acho que é o meu maior presente. E se você pudesse ofertar algo para a modalidade, mais do que você já apresenta na oferta, que é o seu futebol, que você gostaria de ver hoje no futebol feminino? Mais investimento. Mais investimento em tudo. Em tudo. Já é. Vai, Jasmine. Concordo com você. Eu acho que esse entrosamento mesmo, né? A gente se conhece, a gente sabe algumas movimentações de campo, a gente já é mais conhecido entre a gente, assim, algum movimento que eu faço dentro de campo, então a Tarsi já conhece quando eu faço esse tipo de movimento, ela sabe qual que é a minha intenção. E isso também com outras meninas, que a gente tem mais entrosamento, então acredito que é isso. Boa tarde. Tarsi, você falou que quer a Marta aqui até ela ficar muito velhinha. Vocês estão tentando convencer ela a jogar a bola? Eu tô. Com toda certeza. Eu falo pra ela todo dia, pode perguntar pra ela, gente. Falei, ela vai se aposentar com 60, mais ou menos. Enquanto ela estiver correndo, ela vai estar aqui. Responde também. Mas você já respondeu, cara. Eu tô aqui assim, ó, concordando com você, cara. Ela perguntou vocês. Não, ela perguntou pra você. Você responde também. Eu também, eu fiz assim. Né? Concordei. Agora é só a Yas, né? Eu posso ir embora, gente. Eu tô passando mal já aqui. Por mim, você pode ficar à vontade, mas não serve o meu. Então, Tá bom, eu vou ficar. tudo bem. Eu queria saber como esse seu tempo no Real Madrid, né? A gente já até conversou sobre isso, né? Sobre uma mudança, uma nova escola de futebol. Ele pode te ajudar para essas partidas. Acho que não só focando no Japão, mas também principalmente na França, né? Com toda essa caminhada até a Copa América. Como que você acha que essa nova adaptação do Real Madrid pode também te auxiliar em campo?
Boa tarde. Eu tenho aprendido muito esses 5 meses que eu tô lá na Espanha, né? Uma escola diferente, muito técnica, né? Gosta de jogar muito rápido, com muito apoio. Então, que é alguma coisa que eu gosto muito. Sempre optando também, buscando pela objetividade, para a gente fazer o gol mais rápido, né? Atrelando com os nossos objetivos aqui. Então, isso tem me ajudado bastante, sabe? Até na questão de força do passe também, isso tem me ajudado muito, assim. Então, eu tenho aprendido várias e várias coisas lá, conhecendo um pouco mais da escola da Espanha também, desse futebol, dessa escola. Então, tem me ajudado muito. Eu acho que, assim, a ter um pouco mais de sair de situações também dentro de campo, com diferentes, não só com o passe, não só com o apoio, mas com condução de bola, com tentar um pouco um X1. Então, todas essas coisas tenho aprendido bastante, tenho tentado colocar em prática no meu dia a dia. E acredito que eu vou conseguir, assim, né, treinando, conseguir adaptar isso para o meu jogo também. A gente vai sair daqui meia-noite, se continuar assim. Eu vou liberar a Tassi pra tomar banho e poder ir. Ai, graças a Deus, né? Meu aniversário também, né, gente? Isso aqui é seu chorar? Falaram que você chorou. Ai, nossa, Jasmine, só Jasmine. Bichinha. Gente, muito obrigada, tá? Deus abençoe, que eu não volte aqui mais. Voltar sempre. Você falou sobre sua vida dentro do campo na Espanha, e fora de campo, cultura diferente, ambiente diferente, povo diferente. Você está aprendendo ou ganhando alguma outra experiência? E como está absorvendo essa toda diferença? E o que você está trazendo para a seleção? Eu tô aprendendo muito lá, fora de campo também. Eu sempre desde pequena, eu sempre quis muito, sabe? Eu falava que eu ia jogar em vários países, que não sei o quê, em várias escolas e tal. E que eu queria aprender muito a cultura de outros países, sabe? E essa cultura, assim, do europeu, sabe? Tem sido muito bom, assim, de desfrutar, sabe? De trazer, assim, um pouco de conhecer primeiro, porque eu também estou há 5 meses lá. Já deu para conhecer bastante coisa, né? Mas eu acho que tem muito, muito mais ainda para desfrutar disso, para conhecer. Mas com certeza isso eu vou levar para minha vida, eu vou conseguir aplicar aqui e por onde eu for também. Então, realmente tenho aprendido muitas coisas, tenho vivido muitas coisas nesses poucos meses que eu tô lá, mas é isso também, acredito muito que eu vou viver muitas outras coisas. Nada. Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para a Tassi, que é sobre Corinthians, né? Que é o clube que mais desenvolve da seleção brasileira. E como é que está aqui? Você vê, como é isso para você? Passa na cabeça, se sente em casa? Totalmente. Estou muito confortável aqui, estou muito feliz de estar nesse ambiente de volta, sabe? Sempre disse isso, eu vivi grandes coisas aqui, eu me sinto realmente em casa quando eu estou aqui, quando eu estou próxima daqui. Então, está sendo muito bom poder voltar, sabe? Poder estar aqui, sabe? Eu acho que eu acredito muito, eu acho que eu vou me emocionar muito quando eu estiver na Neoquímica também, por toda a história que eu tenho ali, né, aqui no Corinthians. Eu sou muito grata, sempre serei muito grata ao que o Corinthians me deu, ao que o futebol me deu, ao que a seleção me deu. Então acho que vai ser um dia muito bom, vai ser um dia maravilhoso que certamente eu vou me emocionar muito. Mas você é uma das jogadoras mais convocadas pelo Arthur Elias, desde que ele assumiu o cargo na seleção feminina. Eu queria saber de você
O que a Yasmin agrega mais dentro e também fora de campo para estar sempre nessas listas? E como é essa sua relação de confiança com o Arthur Elias, que já vem de muitos anos, né? Eu acredito que, assim, dentro de campo, né, eu posso contribuir muito com as meninas nessa leitura, tentar ajudar bastante também nessa leitura de jogo e do que o Arthur propõe para a seleção hoje, que, né, eu já conheço de muitos anos trabalhando com ele, da forma como ele gosta que a gente desempenhe. Então, acho que eu consigo ajudar um pouco as meninas nesse sentido também. Fora de campo, sabe, tenho tentado ser um pouco mais líder também, sabe, de tentar ajudar de todas as formas, eu sou um pouco quietinha na minha, mas eu me proponho também a estar um pouco mais com as meninas, a estar, sabe, eu chego aqui, eu até brinco com as meninas que eu chego aqui, eu não sei, assim, tipo, eu me sinto muito alegre, me sinto muito feliz, até as imagens aí, eu sempre estou gargalhando com alguém, sempre estou resenhando com alguém, então isso tem sido muito positivo para mim também. Eu acho que é isso, um ambiente leve também, eu acho que a gente pode entregar sempre um pouco mais para o ambiente, sabe? Eu acho que o ambiente que a gente tem aqui na seleção e que toda essa comissão sempre propôs, desde o Corinthians também, ter sempre um ambiente leve, um ambiente que agregue todo mundo, que inclua todo mundo, muito inclusivo, e um ambiente especial, assim, sabe, onde a gente tem autonomia para ser quem a gente é, sabe? Então, acho que eu tenho conseguido, de certa forma, também passar um pouco isso para todo mundo e também trabalhar um pouco mais isso em mim, sabe, também, dessa forma. Yas, o Brasil já era uma seleção com muito potencial, mas aí quando o Arthur assumiu, esse potencial se uniu aos resultados, vencendo seleções da primeira prateleira do futebol mundial, a medalha olímpica, recentemente a primeira vitória contra os Estados Unidos lá, nos Estados Unidos. E o Brasil acaba se colocando no papel de mais protagonista no futebol. Como é que vocês veem internamente isso? Vocês também se sentem nessa posição? Como é que vocês encaram esse momento e como as adversárias também enxergam o Brasil a partir disso? Eu acredito que a gente crê muito nisso, sabe? E isso que você falou, de potencializar. Eu acho que dentro do modelo de jogo, dentro de tudo que eles propõem pra gente, eu acho que o Arthur, o papel dele, assim, é muito de potencializar as qualidades de cada uma e a gente, né, unir isso tudo em prol da seleção, em prol dos resultados da seleção também, do jogo da seleção. Então é isso, sempre foi uma seleção com muita potência, com muita qualidade. E aí ele entrou e ele conhecendo todas também, ele sabe o que fazer para potencializar o melhor de cada uma. Eu acho que consegue extrair o melhor de cada uma, sabe? E a gente tem isso muito claro, que de certa forma a gente vai conseguir demonstrar esse nosso melhor, só que aí para isso também a gente precisa unir esse melhor de cada uma, porque também não dá para eu demonstrar o meu melhor sabendo que eu estou num esporte coletivo e eu preciso, né, me encaixar com outras peças também. Então, acho que a gente tem muito claro isso na cabeça, o que facilita o trabalho de todo mundo, né, sabendo disso, que é um coletivo, que todo mundo precisa estar no seu melhor e quem não está é ajudado por outras para poder estar no seu melhor, extrair e demonstrar o seu melhor sempre pela seleção.